Não, a gente está vendo você. A gente está Pode vendo começar você. Ou... Tá rolando, tá valendo. Valendo. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. É uma satisfação, né, poder receber a Carrie Cipriano aqui no nosso ciclo de mês, né, de eventos sobre a atuação das mulheres nas atividades de engenharia. Aprender um pouco, né, com elas. A gente aprende a vida inteira, mas aprender na prática como que elas atuam e seguir como exemplo para todo mundo. Tá? Kelly, muito obrigado. Nosso aqui é o Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia. É um ciclo de palestras que foi idealizado pela Márcia Mascarano, que infelizmente ela não está presente, porque merecidamente está saindo de férias para descansar um pouco. E eu vou, então, pedir para a Silvia dar sequência, né, apresentar a colega dela de trabalho, ex-colega, mas colega de Tá bom? Profissão. Então, Tá bom? Vamos lá, Silvia. Eu vou também me esconder aqui para evitar mais ruídos, etc. Bom, obrigado, Kelly. Então, gente, bom dia. Obrigada aí, Landau. Obrigada por participar dessa sequência de palestras. Essa é a 5ª palestra do mês, Elas na Engenharia. Todas as palestras estão no YouTube, todos podem acompanhar. É uma satisfação poder apresentar a Carrie Cipriano, né? Eu, como petroleira, fico muito feliz de estar aqui, Carrie, tendo você aqui, apesar de ser gerente de operação, fazendo esse belo trabalho na área de diversidade, né? Então, Carrie Cipriano é mãe, esposa e uma entusiasta em ESG, principalmente em diversidade e inclusão. É mestre em Engenharia Mecânica pela USP, com extensão em Gestão e Estratégia de Carbono pela FGV e Stakeholders e ESG pela FIA Business School, né? MBAs em Gestão de Projetos pela Exalc e Management of Program da Harvard Business School. É gerente de operação da Petrobras em 2010, sendo 9 anos gerente de equipes de alta performance. Teve uma passagem pela indústria automotiva, na qual ainda contribui com os comitês técnicos da SAI e da AEA. Ela tem vários artigos técnicos, faz palestras em diversos eventos corporativos e universitários, além de atuar como mentora em programa do WIN-SPE, o Women in Energy. É da Petrobras e também cursos lá na Petrobras, no corporativo, no AGUP, que é Águas Profundas, e também para o Refino. Participa do Comitê Técnico de Sustentabilidade e Transição Energética da SPE Brasil. Então, Kelly, é um prazer aqui, né, ter você como fechando esse mês em homenagem às mulheres, uma pessoa de operação falando da importância da diversidade para o futuro da indústria de óleo e gás. Bem-vinda aí. Obrigada, Silvia. Confirma para mim, você me ouve? Perfeito, está ótimo. Pode ir. Que bom. Eu só estou conseguindo ver minha tela, não consigo ver vocês. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem aqui. Alguns problemas operacionais, mas vai dar certo. Tá bom. Okay. Bom dia. Bom dia, Silvia. Obrigada. Obrigada a Márcia também, né, que não pôde estar aqui, mas que fez essa ponte aí. Obrigada ao Pedroso, da SPE, que também fez essa ponte aí com a gente. Estou finalizando aqui. Teve mulheres brilhantes que passaram essas últimas semanas apresentando, né, trazendo o tema diversidade e falar um pouquinho aí qual que é a relação da diversidade e o futuro da nossa indústria de óleo e gás. Para fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, um pouquinho loira, hoje estou com um vestido meio verde, um blazerzinho preto. Esse é o meu sinal, esse aqui, né, o meu sinal. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão de todos. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Kelly, esse nome já
já é interessante, ele já tem uma história pelo nome, né? O nome veio de um filme de terror, sim, meus pais me colocaram o nome de um filme de terror, de Kelly a Estranha, mas aí misturaram o nome, só eu que tenho esse nome, então tem algumas exclusividades. Eu sou de origem bem humilde, eu nasci na periferia de Santos, né, ali na Zona Noroeste, mas morei a minha infância toda na região que a gente chama de área continental de São Vicente, na Baixada Santista, também um bairro bem humilde, o Humaitá. E aí toda a minha vida, né, foi de alguns perrengues ali. Meus pais se separaram, eu era pequena, e eu tive que trabalhar para ajudar em casa, então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Logo em seguida, resolvi ir para São Paulo trabalhar, com 17, e na sequência acabei prestando vestibular, né, entrando com essa questão de vestibular, que eu nem sabia questões de faculdade, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade pública, né, a entrar numa faculdade, entender, né, sobre o ensino superior. Hoje, meus primos todos têm faculdade, sou muito feliz quanto a isso. Entrei na Unesp de Guaratinguetá, eu sou da primeira turma de Engenharia Mecânica Noturno, é um curso que eu precisava fazer, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, e logo no segundo ano me veio a Anitta, né? Eu sou mãe solo, a Anitta nasceu em junho de 2001, já vai fazer 22 anos, e a gente seguiu junto aí essa jornada, é claro, né, com uma rede de apoio, minha mãe me ajudou, minha irmã me ajudou, estavam sempre do meu lado, e daí fui para São Paulo em 2005, né, quando eu me formei. Aliás, assim que eu me formei, eu falei assim, eu preciso dar um up no inglês, e resolvi fazer o intercâmbio no Canadá, essa fotinha aí do meu intercâmbio, 2005, dezembro de 2005, primeira vez que eu fui para fora do país, já peguei neve, né, já peguei uns -5 aí, foi bem interessante, -5, e lá onde eu estou com essa neve, estavam uns -10, -15. Vendi meu carro na época para fazer esse intercâmbio, vendi carro, fiz um financiamento no banco e fui, porque eu acho que é importante a questão do ensino. E vocês vão ver aí que vão passar por várias coisas de ensino, de aprimoramento, né? O pessoal fala, né, o aprendizado contínuo. E aí eu resolvi fazer um mestrado, fui para São Paulo. Na verdade, eu fui para São Paulo porque eu entrei na área automotiva, passei no programa de trainee, comecei a trabalhar na indústria automotiva, uma indústria que também, né, majoritariamente de homens, né, uma das poucas mulheres da área. Trabalhei na área operacional, no chão de fábrica, depois fui para a área de projetos de produto, fui muito feliz lá. E entrei na USP para fazer mestrado, fiz o meu mestrado em engenharia mecânica também. Quando estava terminando o mestrado, entrei na Petrobras, né, fui chamada, vim para o Rio de Janeiro, entrei no Refino primeiro, fiz alguns projetos aqui, depois fui para o EIP, que é onde eu estou agora. Trabalhei com a parte de equipamentos estáticos, dando suporte técnico, e fui gerente do SPI também, e aí há quase 5 anos eu estou gerente de uma plataforma de petróleo, né, que temos lá, até um abraço para minha turminha aí, porque esse mês eu estou de interino aqui no Rio, então estou abandonando eles esse mês, mas já eu volto para casa, já eu volto para Santos. Depois disso, na verdade, durante isso, né, eu já estou na Petrobras aí, fazem 13 anos, e nunca parei de estudar. Então, tem aí o curso da Harvard, FGV, já pensando nas questões de ESG, fiz a parte de gestão de carbono, stakeholders ESG na FIA, estou fazendo meu MBA, né? Primeiro eu fiz o mestrado, depois o MBA na USP-ESAL, que tem um curso também que a Petrobras disponibiliza da Fundação Dom Cabral. Paralelo a isso, eu faço alguns trabalhos voluntários, né? Apoio a turminha da AIA, da SAI Brasil, da SPS, o co-chair lá na parte de sustentabilidade da SPE. Ano passado escrevi alguns artigos, né, com alguns parceiros, muitos parceiros, foram 5 artigos, afinal, para a Rio Wine Gas, e ganhei um prêmio junto com a minha amiga Carlinha. A gente escreveu um artigo sobre mentoria e ganhamos o prêmio. Sou mentora, né? Eu sou uma privilegiada também, porque eu fui mentorada no primeiro programa de mentoria da Petrobras, que a gente teve em 2001, eu fui uma das 15 selecionadas, eu e Manuzinha, que é uma outra parceira minha de outro artigo, e aliás, da pesquisa que eu vou apresentar aqui,
a gente foi contemplada, né? A gente participou, tive como mentora a Olinta Cardoso, uma pessoa a quem eu admiro e tenho muito carinho, e pude depois ser mentora em outros programas, né? Agora a gente está na segunda etapa desse programa corporativo, eu sou mentora na AGUP também, que é Águas Ultraprofundas aqui, né, que é da Bacia de Santos, também do Refino, aí com a Elza Callas, então a gente tem uma rede muito forte, e é isso que os programas de mentoria promovem, né, essa criação dessa rede de apoio, essa rede de conexões, essas mulheres, né, brilhantes, que vão aí alçando cada vez mais a liderança na nossa indústria. E aí, para falar sobre diversidade, né? Diversidade não é só homem e mulher, então a gente tem vários espectros de diversidade. Então a gente pode falar de gênero, a gente tem a parte de cor, orientação sexual e de identidade de gênero, inclusão da pessoa com deficiência, a diversidade geracional, regional. Aqui na Petrobras a gente tem gente de tudo quanto é parte, né, do nosso país, então a gente tem muita diversidade regional, a parte de neurodiversidade, diversidade também quanto à origem, né, origem de vida, então você ter uma mesa com pessoas que veio da periferia ou que tiveram um pouco mais, né, de condições, né, de vida, essa pluralidade, ela é tão quista, né, ela é necessária para a gente pensar no futuro. E aí eu trouxe, né, a interseccionalidade, porque a gente fala muitas vezes de gênero, por exemplo, de mulheres, mas a gente não pode excluir mulheres pretas, né, que fazem parte aí da maior porcentagem que a gente tem de pessoas no nosso Brasil, na verdade, mulheres negras, né, segundo o IBGE, negras são as mulheres negro, né, são pretos e pardos. Essa parte de letramento também é muito importante nas questões de diversidade. E eu trouxe aí hoje, por um acaso, eu estava clicando no Google, aí tem o Doodle, que é do Jorge Lafon, comemorando aí, ele estaria fazendo aniversário, né, infelizmente ele já se foi, mas se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo aniversário hoje, e tem tudo a ver com diversidade, então eu trouxe esse Doodle aí. E aí, né, ok, por que a gente tem que ter mais diversidade, não só na liderança, mas como um todo, né, na nossa indústria? Porque para ter diversidade na liderança, a gente precisa ter diversidade também em todas as áreas da nossa indústria, né, em toda contribuição ela tem que ser diversa. Então, para a gente ter, né, por que a gente deve ter mais diversidade, tem alguns estudos, né, esse da McKinsey, que fala que as empresas que investem em diversidade tem pelo menos 30% do seu corpo executivo ou de conselho compostos por mulheres, tem maior rentabilidade, 21% mais rentabilidade do que as empresas que não têm, e 27% mais geração de valor. E antes de mais nada, falar em diversidade é uma questão ética, né, gente? A gente tem aí o respeito pelas pessoas, a inclusão, a gente tem que partir de um pressuposto ético, e não só porque dá dinheiro, mas também porque dá dinheiro. Eu acho que é importante colocar as duas questões na mesa. Sobre diversidade de gênero no óleo e gás, a gente faz parte de nós mulheres, né, falando só de gênero, homem e mulher, a gente faz parte de 22% da parcela do quantitativo que a gente tem no óleo e gás, isso aí é um estudo mundial, e aí nesse gráfico à direita a gente vai vendo que vai afunilando, né, conforme a gente vai subindo as carreiras, a gente vai tendo menos representatividade. Isso é um extrato de mulher, não está falando da interseccionalidade de mulheres negras, que é bem menor, tá? Isso daí, infelizmente, é só a gente fazer o famoso teste do pescoço, né, e ver quantas mulheres que a gente tem aí na nossa indústria, mulheres negras na nossa indústria, principalmente em cargos de liderança. E aí foi perguntado nessa pesquisa, essa pesquisa é ótima, inclusive ela está rodando a terceira dela, né? Ela foi 17, 21 e agora 23, está rodando a terceira fase, depois se vocês quiserem entrar aí, é da Boston Consulting Group, da World Petroleum Council, chama Intrepid Reserves. Essa pesquisa, ela tem como objetivo, né, mapear a diversidade na nossa indústria de óleo e gás. E aí, nessa pesquisa de 2021, o resultado dela, né, foi perguntado: porque a gente tem poucas mulheres líderes no óleo e gás, e segundo as mulheres, 57%, porque falta apoio,
56% são esquecidas para os cargos de gestão. E na visão dos homens, 48% falta a qualificação necessária. A gente vai ver aí numa pesquisa que eu e Manuzinha fizemos, que não é bem assim. E 34% que não tem habilidade exigida para o cargo. E aí você começa a esmiuçar o que vem a ser habilidades exigidas, né? Quando você tem pouca diversidade e você só tem os preceitos de masculinidade, você exige que as mulheres se tornem homens, né? Se tornem másculas para que elas tenham o quê? As habilidades, e não é bem assim. Quando a gente fala de diversidade, de toda a diversidade. A gente tem que incluir mulheres independente do espectro delas, né? Elas podem ser mais assertivas, podem ser mais expansivas, como podem ser mais tímidas. Todas têm que ser consideradas quando a gente fala em diversidade. Eu estou falando só de mulheres aqui, mas a gente pode entrar em todos os campos da diversidade, tá? A minha fala vai ser um pouquinho mais dentro do universo feminino, mas isso vale para toda a diversidade, porque para a gente entender a nossa força de trabalho, a gente precisa ter, né, olhar para cima e se ver representados. Para a gente entender a nossa força de trabalho, a gente precisa que essa mesa seja diversa e que a gente consiga mostrar para todos, né, como que as nossas estruturas dentro da empresa. Quando a gente, agora eu vou passar aqui, esse aqui foi uma pesquisa, né, que eu e a Manuzinha, né, Manuela, que não está aqui hoje, está lá em Amsterdã, ela apresentou, não, ela fez comigo, né, desculpa, gente, eu tô no trabalho, então a gente às vezes fica com essas multitarefas que a mulher tem, isso é super complicado para a nossa saúde mental, mas vamos lá. A gente teve aí uma pesquisa, né, eu e ela fizemos, com mulheres líderes do óleo e gás. Foram 135 mulheres que participaram dessa pesquisa, nós tivemos também 33 entrevistas. Dessas mulheres, né, a gente consegue tirar isso, dessa população analisada, a gente consegue tirar algumas conclusões dessas líderes do óleo e gás. 81% delas têm pelo menos uma pós-graduação. Então, será que elas realmente não estão preparadas, né? Eu acho que elas estão bem preparadas. E a gente vai ver ao longo da apresentação que as mulheres tendem a estudar mais. Essas mulheres têm filhos, né, 60% têm filhos, 66% são brancas, 60% são casadas e a grande maioria é gerente até 11 anos, o que mostra que essa liderança é jovem, né? Jovem no sentido de estar líder há pouco tempo, que a gente está vendo essa mudança gradativa na liderança do óleo e gás há pouco tempo, né? Até algum tempo atrás a gente olhava para trás e só via homens líderes, agora a gente consegue já ver algumas mulheres, inclusive nas áreas operacionais. E aí foi perguntado, né, quais são os principais obstáculos para a gente ter aí, para a gente não ter, né, tantas mulheres líderes no óleo e gás. 59% delas mencionaram falta de oportunidade, 54% conciliar a família e filhos, e o trabalho, né, a família, os filhos, marido e o trabalho, 53% falta de suporte dos líderes, 45% avaliação e promoção não ocorre de forma justa e 44% falta de mentoria. E outros dados que vieram dessa pesquisa foi em relação ao preconceito e discriminação. 8 a cada 10 mulheres que participaram da pesquisa disseram que já sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação apenas pelo fato de ser mulher. E redes de apoio, né, a gente vai falar também bastante sobre isso. Rede de apoio eu falo que é a condição sine qua non, né, a gente não sobrevive sem rede de apoio. A rede de apoio, 19 a cada 20 mulheres dessa pesquisa falaram, né, sobre a importância das redes de apoio. Quando a gente fala de mentoria, a gente fala também de criação de redes de apoio, porque a gente cria uma amálgama, né, junta essas mulheres e acabam criando redes de apoio. E aí, como ter mais mulheres líderes na indústria do óleo e gás? Para 95% delas, ter mais líderes. Eu brinco que para a gente ter mais líderes, mulheres, a gente precisa ter mais líderes mulheres. As mulheres precisam olhar para cima e se ver representadas. Elas precisam enxergar que elas podem subir na estrutura da carreira, né, na companhia. Então, e outra coisa também, né, essas mulheres estando lá, quando elas chegam em cargos de liderança, elas conseguem trazer a temática da diversidade e trazer a temática da pluralidade
para esses altos cargos de gestão e pensar na estrutura da companhia em ter mais mulheres líderes, em ter mais diversidade na liderança. 92% citam aí a mentoria feminina, né? A gente tem alguns treinamentos feitos em paralelos, desenvolve potencialidades. Eu falo que a mentoria, na verdade, ela não é ratinho de laboratório. O que ela faz é trazer para a superfície aquilo que a mulher já tem, as suas potencialidades. A gente trabalha com isso na mentoria feminina. 84% treinar homens. E aqui, gente, na verdade, não é só treinar homens. É treinar homens e mulheres. Vieses inconscientes todos nós temos. A gente tem que entender que nós estamos, sim, numa sociedade machista. Não tem jeito. Então, muitas companhias são reflexo dessa sociedade. Então, se a gente não treinar esses vieses inconscientes, se a gente não fizer esse letramento, a gente não tem como cobrar. Então, a gente parte do letramento e aí, cada vez mais as pessoas vão entendendo e a gente vai buscando aliados nesse caminhar, né? Para que a gente consiga aí, de maneira inclusiva, atrair, reter, né? Manter e ter a nossa indústria aí mais diversa. E 76% citam os programas de sucessão, né, que fala aí que a gente precisa ter, né, olhar e ver a capacidade de mulheres que a gente tem, inclusive, para fazer, né, para trilhar aí os rumos de sucessão na companhia. Tá aí, né, o que fazer? Eu falei um pouquinho do extrato da pesquisa, mas a gente traz aqui também outras questões, né, então o tratamento equânime, quando a gente fala de diversidade, né, homem e mulher, a gente tem que entender que a gente só vai conseguir ter mais mulheres na nossa indústria se a gente mostrar para a sociedade que o tratamento aqui é equânime, ou seja, que todos são tratados iguais. Vou falar um pouquinho sobre parentalidade, mas eu vou adiantando. Por exemplo, a gente precisa normalizar o homem que sai mais cedo para buscar os filhos na escola, né? Isso é o normal. Então, a gente não pode só deixar essa carga para o universo feminino, né? Só para as mulheres. Ah, tudo bem você sair mais cedo. Mas tudo bem também o homem sair mais cedo para buscar o filho na escola, para levar, né, o filho, a filha no balé, no futebol. Isso é importante. Grupos de afinidade. Nessas mentorias acabam se criando grupos de afinidade. Não é só feminino, tem de gênero, né? Mas também tem relação à orientação sexual, identidade de gênero, cor, né, raça. A gente vai criando esses universos, esses grupos de afinidade que vão tendo voz. Mas é importante que tenha voz, é importante que eles sejam ouvidos e que a gente atue dentro das suas dores, para que a gente tenha mais diversidade. Substituições gerenciais, então, eu sempre faço uma provocação, né, para os homens líderes. Quantas mulheres vocês já promoveram na carreira de vocês? E toda vez que você sair de férias, né, ou de licença, experimenta colocar uma mulher, né, dar visibilidade para uma mulher na sua cadeira. E outra coisa que eu falo, né, principalmente para os homens, hoje, né, a grande parte, né, da liderança é masculina, a gente tem que entender que ou a gente faz parte da solução ou a gente faz parte do problema. Então, a gente tem que estar junto nisso. A gente precisa criar aliados para a gente não fazer parte do problema. Então, diversidade é o futuro. A gente precisa juntos trabalhar, né, trilhar isso. Sobre mentoria feminina e programas de sucessão, é muito importante a gente trabalhar essa sucessão, né? Ter mulheres, ter gays, né? Trabalhar toda a questão do Pride também, pensar na questão da interseccionalidade, da cor, incluir a pessoa com deficiência, verificar se no programa de sucessão tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, né? Essa junção geracional, ela é muito rica para as empresas. A gente aliar a experiência com essa coisa nova é fantástico, a gente precisa ter. E a gente precisa trazer essa geração Z aí, essa turminha aí mais ágil, né? A gente precisa trazer ela para a nossa indústria. É importante para a sobrevivência da nossa indústria. A gente tem um banco de talento, né? A gente olhar e saber que tem ali uma turminha que pode subir, pode ascender a cargos de liderança. E também, óbvio, né, a gente ter treinamento, código de conduta contra assédio, né? Assédio é uma coisa não tolerada, a gente tem leis, né, importunação, assédio sexual, isso daí é uma coisa que tem que ser muito difundida e não pode ser tolerada. Então, cada vez mais as mulheres, né, principalmente mulheres, também a comunidade LGBTQI, AP+, acaba sofrendo muito com as questões de assédio.
Fora isso, né, óbvio, racismo é crime também, é um crime inafiançável, então vai ser preso, isso aí acho que é importante a gente ter essas questões colocadas na mesa, né, xenofobia e tudo mais. É importante que a gente discuta isso. Quanto mais a gente fala, que a gente faz o letramento, mais as pessoas vão entender o que é permitido e o que não é permitido dentro de uma corporação. E mais a gente vai se sentindo seguro para entrar nessas companhias, né? Ou seja, a gente vai começando a perceber que, poxa, é bacana, é o lugar onde eu gostaria de trabalhar. E aí, né, a gente vai falando da parentalidade. A gente tem que entender que cada vez mais os homens vão deixar de terceirizar, né, ou estão deixando de terceirizar a criação dos filhos. Eles querem participar disso. Então, tem muitas sociedades, né, muitos países em que a licença é parental, onde a gente tem aí, né, a divisão de dias entre homens e mulheres. É importante isso. É importante essa participação do homem até para a criação, né, da criança, né, para esse futuro da criança. É óbvio que vai ter lares que vai ter uma mãe solo, no meu caso, né, eu, por exemplo, a gente precisa ter, né, esse apoio para essas mulheres, elas vão precisar cuidar desses filhos. Ah, mas eu não quero contratar porque mulher engravida. Se a gente pensar assim, a gente está pensando no que em termos de sociedade, não estou falando nem da indústria de óleo e gás, mas em termos de sociedade. O futuro da sociedade depende que mulheres tenham filhos. Então, elas precisam ter esses filhos. E é um tempo curto que ela vai passar fora, frente a tudo que ela tem para entregar depois, né? Uma mulher depois de uma gravidez, uma mulher depois, né, de uma gestação, ela tem outras sinapses, outros soft skills. Você já pensou, uma mulher, eu fico imaginando, né, uma mulher com um casal de gêmeos, né, com dois filhos gêmeos, filhos ou filhas. Imagina a geração, né, a gestão de conflitos, a gestão de tempo, tudo isso de gerenciar que essa mulher desenvolve, que nenhum curso vai entregar. É na prática ali, né? Eu acho que a partir do momento que a sociedade começar a enxergar isso, a gente vai, ao invés de demitir mulheres grávidas, né? Isso não acontece aqui na Petrobras, mas eu sei que em outras indústrias, né, em outras empresas acontece, a gente vai começar a contratar, porque elas vão ter tantos soft skills para entregar que vai fazer parte aí do que a gente precisa para esse futuro. Toda vez que a gente fala de sustentabilidade e transição energética, repara, transição energética, sempre vai ter uma mulher falando. Toda essa parte aí de questões disruptivas, né, de cuidado com o meio ambiente, a gente está vendo que as grandes expoentes, né, os grandes expoentes na fala, no lugar de fala, é mulher. A gente precisa, se a gente for pensar, né, se a gente for fazer essa transição energética, é claro, né, com sustentabilidade, com respeito e tudo mais, a gente precisa ter uma mesa diversa, senão não vai conseguir. É as mulheres que estão alavancando a temática do clima, né? Os homens não também, mas se a gente for pensar na questão da diversidade, você vê muito mais diversidade quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de cuidado do que do outro lado, né? Do que com uma mesa que não esteja diversa. Acho que é importante isso, né? É o soft power. Importante a escuta ativa, segurança psicológica, a sensação de pertencimento. Essas pessoas precisam se sentir pertencendo à cadeia do óleo e gás, né? Elas precisam entender que elas estão aqui porque elas são importantes. Quando a gente consegue passar essa mensagem, essa sensação de pertencimento, ela floresce e ela faz com que as pessoas permaneçam, né, nos seus trabalhos. Outro ponto, 52% da população brasileira, né, 109 milhões aí, segundo dados do IBGE 2019, é composto por mulheres, né? Entre 25 e 34 anos, 25% das mulheres têm ensino superior, frente a 18% dos homens. Então, a gente vai vendo que as mulheres estudam mais. E quando a gente traz para a parcela, né, de diversidade de cor, pretos e pardos corresponde a 56% da nossa população brasileira. Enquanto mulheres pretas representam 27%, mulheres negras, tá, representam 27% da nossa população. E aí, novamente, né, eu faço aquela pergunta, a gente vê essa representatividade na nossa indústria, né? Onde está essa representatividade? A gente não pode normalizar ver a mulher negra é do cafezinho, né, da faxina, não. A gente precisa normalizar que elas fazendo parte da maior parcela da população,
elas precisam estar representadas nos altos cargos também. Então, é importante a gente saber, né, que dentro dessa diversidade, a gente precisa fazer o teste do pescoço e verificar, né, quantas pessoas pretas tem na mesa. Isso é o futuro, né? Faz parte da população. A gente não consegue permanecer nessa indústria se a gente não tiver diversidade. E aí eu trago algumas coisas que eu já ouvi, tá? Isso aí foram tudo coisas que eu já ouvi, sendo mulher, tanto na indústria automotiva, tanto no meu curso de engenharia mecânica, quanto também passei pela indústria de energia antes, né? Estou na indústria de energia, mas de cabos de energia, automotiva, e agora na indústria, né, do óleo e gás, na Petrobras. Eu já ouvi muito do que está escrito aí, são todas coisas que eu já ouvi sendo mulher. A gente não pode permitir isso, porque se a gente permite que essas coisas aconteçam, a gente não abre portas para que uma nova geração venha. Essa nova geração, ela vem com outra pegada, elas não querem, né? Essa nova geração não aceita o desrespeito, ela não aceita. Alô? Oi, Silvia. Olá, estamos de volta. Então tá. Você está me ouvindo? Sim, tá, beleza. Então tá bom. Beleza. Então vamos lá. É porque eu não estou vendo vocês, então eu preciso aqui tateando aqui, mas vai dar certo. Outra coisa também, né, que a gente precisa sempre falar, né, sobre essas questões de assédio. A gente precisa ratificar, né, todos os dias como que ele é danoso para a companhia. A gente não pode, né, ficar em silêncio quanto a isso. A gente precisa falar, precisa ser uma voz ouvida, precisa se juntar a essas mulheres, a gente precisa coibir, porque isso não é normal. Assédio não é uma coisa normal. Não, tudo bem. Não tem tudo bem, tá errado, né? E com isso a gente coíbe que outras mulheres entrem na nossa indústria. Então, para que a gente tenha uma indústria mais inclusiva, para que a gente pense nesse futuro, a gente precisa ter um ambiente de inclusão. Essas pessoas precisam ser incluídas, a diversidade precisa ser incluída em todos os patamares das empresas, né? Desde lá do chão de fábrica até os altos cargos de gestão. Quando a gente tem uma mesa diversa, a gente consegue pensar, inclusive, em políticas para coibir assédios, né, para ver canais de denúncia, né, para implementar canais de denúncia, para tratar esses atos, né, enfim, que vem acontecendo. A gente precisa se juntar como mulheres, aí eu estou falando só da diversidade de gênero, né, se juntar como mulheres, para que a gente permaneça, né, continue nessa caminhada juntas e que a gente não permita que essas coisas aconteçam. Então, assim, a gente tem vários treinamentos agora com esse negócio de internet que a gente pode acessar, né, saber o que é mansplaining, appropriated, a gente precisa entender e saber como responder. Mas eu vou perder o meu emprego, né, se eu fizer tal coisa e tudo mais. Lembre-se que estar num ambiente tóxico não é bom para você. A gente precisa, em primeiro lugar, né, eu falo que nós somos uma tríade cada um, né, ou um banquetinho com 3 perninhas. Um é o trabalho, porque ele é, né, essencial para a gente, para nossa vida, né, laboral, o nosso trabalho, a nossa família, que é marido, filhos, etc. A nossa família também, os amigos, né, os agregados estão nessa perninha. E a outra é o eu, né. O problema é que a gente está sempre fazendo pelo trabalho, sempre fazendo pela família, e a gente esquece muito do eu. É muito importante essa questão do autoconhecimento, do autocuidado, de respeitar, de se respeitar. Estou num lugar que tem um ambiente tóxico, não gosto do meu chefe, tá difícil aqui, não posso sair, no paralelo já vai procurando outro lugar. Não fique num lugar que ele vai te adoecer, né? A gente tem aí uma questão de saúde mental muito grande na nossa população, afastamentos por saúde mental, e muitas das vezes está relacionado ao trabalho, né? Está relacionado a esse dia a dia do trabalho, também em casa, né? Óbvio, a pandemia trouxe à tona, né? A gente viu alguns casos, né, de família
de casais se separando, porque a pandemia trouxe à tona questões que até então não era vista, né? Pessoal de classe média alta, que tem a possibilidade de ter uma pessoa ajudando em casa, né? Uma auxiliar. Quando se viu sem ela, as mulheres foram super sobrecarregadas. As mulheres trabalham 6 horas a mais que homens por dia, quando a gente for pensar em questões de casa, né? Cuidar dos filhos, que é o trabalho não remunerado. Cuidar dos filhos, cuidar da casa. Essa tarefa de cuidar dos filhos e cuidar da casa não é exclusivamente feminina. Ela não é da mulher, ela tem que ser dos dois. E eu acho que vai ter aí algumas mulheres, né, meninas que estão assistindo a gente, né, e que, não, poxa, quero casar, legal, bacana, eu acho que é bacana, eu sou casada, né, eu casei depois de velha, tá, mas tudo bem. Eu acho que é importante você saber os seus limites, né, poxa, o cara não faz nada em casa, esquece, ele vai casar, vai continuar assim. Mas aí eu não vou arrumar marido, aí você tem que escolher, né, você quer crescer na carreira, né, você quer ser independente ou você quer ficar frustrada, né, com uma pessoa que vai fazer com que você trabalhe 6 horas a mais. Acho que são escolhas que a gente vai tendo pela vida. A gente precisa ver o que são importantes para a gente. E nesse crescimento, né, na nossa carreira, é sempre importante ter um bom parceiro, né? Caso opte-se por casar, né, um parceiro ou uma parceira, é importante que seja efetivamente uma parceria, porque senão você vai estar tentando lutar, é o famoso remar contra a maré, você vai estar tentando, e do outro lado vai ter alguém sugando aí a sua energia, fazendo com que você não consiga atingir os seus objetivos. E por fim, quando a gente fala sobre diversidade da indústria de óleo e gás, a gente tem que lembrar que eu preciso ter mais mulheres, por exemplo, quando eu falo das carreiras STEAM, né, ciências, as carreiras tecnológicas, de matemática e de engenharia, a gente tem que lembrar que eu preciso ter mais mulheres optando por essa carreira, para que elas venham para a indústria do óleo e gás, né, para que elas venham para transição energética, elas precisam optar por entrar nas carreiras de STEAM, que é o grande parcela que a gente tem hoje, né, no nosso universo. Então, como eu vou incentivar essas meninas? Coisas simples, como, eu vou dar uma bonequinha para a menina, ok, mas dá um foguete também, né, vou dar um jogo de panela, isso eu já não gosto, tá, gente, mas tudo bem, quer dar um jogo de panela, ok, né, de repente ela vai ser uma chefe, mas dá um carrinho, dá um bloco de montar, incentivem, né? Faz com que as mulheres também participem, as meninas participem de competições de matemática, competições de natação, qualquer tipo de competição. É importante ela despertar desde pequena essa questão, sim, da ambição. A gente fala que a ambição é quase que um verbo masculino, mas precisa ter também, né? Ser ambiciosa também pode e deve ser uma particularidade também do público feminino. A gente precisa incentivar essas meninas a serem quem elas gostariam de ser. Eu tenho 2 exemplos em casa. Eu gostaria muito de ter um carrinho quando eu era pequena, mas diziam que eu não podia ter porque eu era menina. E aí eu falo para minha mãe, né? Aí eu falo assim, fui lá e fiz engenharia mecânica, agora eu posso mexer com carros bem grandes. E quando eu estava na indústria automotiva, eu trabalhava com caminhão. Então, vocês imaginam, né? E aí, a minha filha, quando ela me pediu, né? Eu sempre falava para ela, quer um carrinho, né? Sempre incentivando. Queria muito que ela fosse para a carreira de exata, mas não foi. E aí, um dia ela perguntou, mãe, eu quero um carrinho. Mas eu fui na loja, eu comprei um caminhão, que ela conseguia entrar no caminhão, dirigir, assim. Era meu trator, era gigante. Ela brincou uma vez e não quis mais. Eu fiquei super frustrada, né? Acho que pegava de cantinho e eu ficava brincando. Porque ela queria brincar de outras coisas, ela queria brincar de boneca, ela queria pintar, né? Hoje a minha filha faz desenho animado, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Eu venho da periferia e hoje eu consigo manter a minha filha estudando numa das melhores universidades do mundo para desenho animado, né? E eu que fui fazer meu intercâmbio no Canadá, lá em 2005, hoje consigo ver, né? Hoje vejo a minha filha morando lá, podendo estudar aquilo que ela tanto gosta, que é desenho animado, né? Fazer uma faculdade naquilo que ela ama. Então, o que a gente tem que fazer é incentivar os filhos, né? E uma hora eles vão seguir a carreira que eles quiserem. O problema é que a gente inibe as mulheres, né? De seguirem algumas carreiras que são ditas como masculinas, né? E não é bem por aí. Acho que o mundo está mudando, a diversidade também está nos bancos escolares. Precisamos ter mais diversidade, né, nas carreiras docentes, né? A discente está vindo, os alunos estão vindo.
mas a gente precisa também ter mais diversidade nas carreiras docentes. Eu sempre, quando vou fazer um curso, eu falo que eu sou a chata do rolê, eu sempre pergunto qual que é a composição do corpo docente, né, se tem mulheres e se tem homens, e se tem pretos, né, pretos e pretas. Para mim, entrar num curso e não ter isso, já mostra do que a faculdade é feita. É claro que universidade pública, a gente tem concurso, né? A gente tem aí algumas questões que precisam ser, né, enfim, mais estruturadas, mas outras faculdades, principalmente as abertas, né, as universidades particulares, essa cobrança ela pode ser mais imediata. Eu espero que dentro da faculdade pública essas discussões também estejam acontecendo. Eu tenho certeza que está acontecendo, porque isso é o futuro, né? O futuro é diverso, o futuro é inclusivo, é equânime. A gente precisa que essas pessoas estejam na mesa e a gente precisa que essas pessoas tenham voz. Não é só estar na mesa, né? Elas precisam ter voz, porque com essa voz a gente vai conseguir ter o quê? Soluções disruptivas, a gente vai conseguir fazer gestões de mudança, né? Mudar mesmo o que precisa ser mudado. Com uma mesa diversa, a gente consegue pensar em soluções diversas. Não dá para pensar em soluções diversas quando a mesa é igual. A gente precisa ter essa diversidade dentro de todos aqueles espectros que eu trouxe para você. E claro que o básico de tudo é, primeiramente, ter o respeito, né? Então, a gente precisa ter respeito, a gente precisa valorizar essa mão de obra, né? Ter a cultura do cuidado. Eu gosto muito de falar de felicidade corporativa, né? Eu sigo aí a Renata Rivetti. E nessa área aqui, a gente tem a Lucilena Ferreira, que tem 2 livros até, falando, né, sobre posicionamento de mulher, né, como combater aí o machismo. Aí fica de dicas aí, dica para vocês. Mas era isso, Silvia, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí eu acho que eu vou derrubar aqui para a gente poder conversar. E aí tá minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, eu posto bastante conteúdo na área de diversidade. A gente pode falar por lá e continuar esse papo aqui. Ok. Ai, Kelly, muito bom ouvi-la. Deixa eu falar só um comentário aqui, muito bom. Eu acho assim, em 2017 nós começamos, eu da Petrobras, a Anelise também da Petrobras e de outras empresas, e nós fizemos o primeiro curso de mentoria do IBP, do Comitê de Diversidade. E esse curso gerou depois na Petrobras, gerou em outras, praticamente nas 20 empresas, cursos dessa forma. E quando eu vi você falando aí que você foi mentorada e já depois agora mentora, dá uma satisfação ver que uma pequena ação se multiplicou, né? E eu vejo semente, hoje, né? E realmente às vezes assim, estava maduro para acontecer. E aí aconteceu meio que serendipity, né? A gente discutiu os assuntos em restaurantes e encontros das mulheres e se tornou um comitê. Então, muito bacana. E achei que você só ver a sua palestra, ver que aquele esforço inicial valeu a pena, né? Muito bom. Ô, Silvia, eu acho que o que você disse, né? A mentoria feminina, para mim, é um divisor de águas na minha vida. Eu acho que ela trouxe muito do que eu precisava para mim, que é o propósito. Aquela coisa de você acordar de manhã, né, e falar assim, cara, eu vou fazer, né, aquilo que eu amo, né, eu sou gerente de operações, eu amo ser gerente de operações, adoro trabalhar na Petrobras, mas eu também gosto de separar uma partezinha do meu tempo para falar em faculdade, para falar dentro da própria Petrobras. E uma coisa bacana que aconteceu, né, a gente teve o primeiro programa de mentoria, né, no qual eu fui mentorada, que eu tô descobrindo aí que teve uma sementinha aí plantada por você, muito legal, fico muito feliz. E ele acabou gerando um movimento genuíno e orgânico dentro da Petrobras, dentro de algumas gerências executivas, dentro de algumas gerências gerais, até setoriais, que, poxa, a gente precisa ter um programa de mentoria como esse. E é óbvio,
para resolver a questão da liderança, a questão da inclusão, não é só um programa de mentoria feminina que resolve. A gente cria uma estrutura de network, a gente cria uma estrutura de rede de apoio, mas a gente precisa ter os espaços, né, para que essas mulheres cresçam. Então, não é só, o programa de mentoria resolve, não, a gente precisa de um programa muito mais estruturado. Mas essa criação, né, essa sementinha, ela fez com que aflorasse diversos programas. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente partiu de 15 duplas em 2021, e hoje na Petrobras... pequeno, eu reclamei muito, né? Que eu falei não, assim, mas olha só, Silvia, hoje, em 2023, a Petrobras já tem, né, ou já teve... Já passaram por esse programa, não o corporativo, mas esses outros, 165 duplas. Maravilha. Então, aquela sementinha deu frutos, uma árvore linda e bela, e que a gente tem muitas mulheres mentoras e mentoradas na nossa companhia. E, assim, eu faço coro para que todas as companhias tenham programas de mentoria, cria uma baita de uma rede de apoio, aqueles momentos difíceis, né? Final do dia, você mandar um telefoninho para as amigas, bora chorar junto, né? Porque a gente tem essa coisa, é importante isso para a saúde mental, né? Não é só encontrar para celebrar, às vezes a gente tem que se encontrar para abraçar nas derrotas também. Saúde mental agradece o programa de mentoria feminina também. Tá bom. Deixa eu falar aqui. Zé, eu estou aqui com dificuldade de ler as perguntas, se tiver alguma pergunta aí no chat. Mas eu queria falar uma outra coisa importante para vocês, assim, sabe, uma reflexão, né? Uma coisa muito importante para a gente ver, porque a gente passa na fase inicial de ter as mulheres, depois, conforme vai subindo a hierarquia, aí se chama o roof glass, né, o teto de vidro, que ele é mais transparente, você não entende muito, não. Mas uma das ações muito positivas é toda a comissão de seleção de talentos, a comissão de vagas para gestores e tal, você botar na condição ter uma mulher no comitê. E isso é algo impressionante, porque não é... As pessoas... eu participei de alguns comitês e é impressionante que um deles eu faltei e os meninos todos escolheram outros meninos. Aí eu falei assim, poxa, não tem nenhuma mulher? Aí eu peguei os currículos e vi, vamos colocar ela aqui também, que eu achei muito bom isso aqui. E colocamos. E essa menina ficou em segundo lugar. Entre os 5, ela ficou em segundo. E ela não estava... São os vieses. São os vieses. Mas, né? Os vieses inconscientes são muito fortes. E mais, não é assim, eu não quero mulher. Não é. Porque você busca um pouco daquilo que é semelhante, né? Uhum. Então, a gente só tem um jeito de botar, colocando algumas regrinhas que ajudam a combater o viés inconsciente, né? São as regras de diversidade. Você sabe que aqui na GUP a gente tem isso, né? Então, quando a gente tem um processo seletivo, é obrigatório ter uma mulher na banca. E isso, na verdade, tem vários critérios, né? Tem várias nuances, várias camadas por trás. Primeiro, porque quando a gente tem uma mulher na banca, a mulher que está selecionada, né, que vai ser arguida, ela se sente mais confortável, ela sente que ela não precisa ser homem para estar ali. Porque muitas mulheres vão para um processo seletivo e ela só vê em homem, poxa, eu vou ter que me transformar, eu vou ter que ser dura, vou ter que né, trazer essas questões masculinas para passar. E quando ela vê uma semelhante, né, quando ela consegue se enxergar ali, ela já tem um pouco mais de tranquilidade. Uma outra questão é o outro lado. Todo processo seletivo você tem que ter pelo menos uma mulher na lista tríplice. Não tem mulher? Vai pegar entre todos os selecionados mais uma mulher e vai colocar mais ou menos que nem você fez. Põe ali, porque é importante essa representatividade. Não tenho dentro do banco de talento, dentro das que se candidataram, dos que se candidataram, não tem nenhuma mulher. Então você tem um problema, né? Aí eu falo, isso é doença, né? Ok. Acho que ela caiu ali. Zé, você tem alguma pergunta aí que eu não estou vendo? A Carrie congelou. Não, eu estou vendo assim, mas deixa eu ver se a Carrie volta aí. Alô, Carrie? Câmbio? Tem algumas intervenções, sim, aqui. A maioria são cumprimentos aqui pela palestra, pela qualidade da palestra, pela dinâmica, enfim. Ok. Eu acho que a Carrie... A Carrie trouxe, assim, de uma forma muito didática,
todos esses conceitos que vêm sendo falados, discutidos, ela conseguiu agrupá-los de forma muito prática, né? Então, eu acho que não suscita muitas dúvidas, mas são muitas informações assim, valiosas que ela trouxe aqui para nós, né? Uma aula. Exatamente. E essa pesquisa que ela fez é muito interessante. Eu não vou nem dizer o ano que eu fiz uma pesquisa. Final da década de 80, 90, eu fiz uma pesquisa lá na Petrobras de cargos de gerência no caso das geociências, né? E praticamente as respostas eram um pouco parecidas com essas que ela encontrou agora nessa pesquisa. O porquê, né? Na época, era mais forte o fato de a mulher, se ela ser gerente, ela não era tão, como diz assim, isso aí não era um prêmio tão grande quanto ao homem, né? Normalmente, isso, na época, 30 anos atrás, foi detectado que o homem ser o gerente, ele deixava a mulher dele feliz. A mulher ser o gerente não deixava necessariamente o marido feliz. Então, era um motivo, naquela época, que não era muito incentivador, né? Eu acho que a Carrie caiu, né? Caiu, mas deixa eu ver se eu... Bom, mas ela caiu, felizmente, numa hora muito boa, já fez toda uma apresentação. Poderia ser... Eu queria que ela fizesse um comentário para quem está ouvindo aí. Eu vou ver se ela... Não sei se ela está com acesso ao link, né? Então, uma coisa muito interessante que hoje algumas mulheres já estão percebendo também é o que ela fez um levantamento em que as jovens, atualmente, se você olhar nesse universo de 10 a 15 anos, o percentual melhorou muito em relação a quem tem, por exemplo, 30 anos de empresa. Naquele universo, o percentual de diversidade é bem menor, né? Então, essa nova geração já está pegando uma fase mais positiva para isso. Isso aí fica muito claro também na apresentação dela. Mas é uma luta constante, né, Silvia? Você tem que toda hora chamar a atenção, porque se bobear, né? Existe também um outro fato, eu não sei se ela percebeu isso, mas havia nessa pesquisa também que eu fiz, que para você ter o mesmo nível de reconhecimento, mesmo na Petrobras, que eu acho assim, a Petrobras é um universo já diferenciado, porque você não tem uma diferença salarial. Oi, Carrie. Oi, voltei. Aqui, gente. Carrie, eu estou fazendo aqui um comentário. Desculpa. O seguinte, sem problema. Eu estou fazendo um comentário que o fato de ser a Petrobras já tem um diferencial em termos iniciais, quando você entra, faz um concurso. Então, você não tem uma diferença salarial que em outras empresas ocorrem. Então, nesse sentido, a base é maior. O problema começa quando você vai ascendendo aos níveis mais altos, e aí aqueles dados que você apresentou, aquela estatística, mostra muito bem aquela questão do network, né? O grupinho masculino, né? Que joga futebol, bebe chopp, faz tudo, enquanto as mulheres vão para casa. Ajuda a formar uma corporação mais... Joga golfe, e aí a mulher não joga golfe. E não é porque seja amigo e não seja competente, não é isso. É que ele é lembrado na hora de dar o nome, entendeu? Em forma alguma está se falando, não é competente, é amigo. Não é isso. Mas ele é lembrado na hora que tenha, porque ele tem uma convivência mais próxima. E isso foi um problema maior com as mulheres, pelo menos na geração um pouco mais antiga do que a de vocês. Na minha época, por exemplo, em que isso era muito, muito, muito díspare, né? Então, acontece isso. Se não tiver eu queria que você visse, você quer um comentário sobre agora o que a gente também está vendo na questão da diversidade, a questão da etariedade, os mais velhos, né? Então, passou da fase que os mais velhos também foram discriminados ao longo, né? Não posso nem falar isso, mas é um fato. E começou, tem que ter gente jovem. Então, os mais experientes foram meio que quase... deixados de lado. Isso está sendo um problema que está sendo discutido em alguns fóruns sobre essa etariedade, né?
E o ideal é que não haja discriminação nenhuma, nem para o mais novo, tem que ter o mais novo, tem que ter o mais velho, tem que ter o homem, a mulher, o diverso. Todos contribuem, né? Porque, na verdade, é esse mix que faz um enriquecimento, né? É uma experiência maior, com uma juventude maior. Então, é bom a gente estar alerta para isso, né? A Petrobras passou muito por isso também, na eliminação dos mais antigos de forma até bastante abrupta, né? E que não é bom para a empresa, não é bom para nenhuma empresa, né? Então, gestão de conhecimento, né? É sempre bom você ter a gestão do conhecimento. Né? E a combinação do experiente com o novo é muito lucrativo, né? Eu já tive do outro lado, né? Já tive no início da minha carreira ali, com meus 20 e poucos aninhos, e tive a oportunidade de ter pessoas, né, mais velhas no meu convívio, e aprendi muito. Eu tive alguns líderes, eu falo que eu me inspiro, né? Que são pessoas incríveis, assim, que eu me inspiro mesmo, né? E a gente tem algumas mulheres, né, que a gente pode falar aqui. Você falou da Annelise, tem a Elza, tem um pouco mais nova ali da minha idade, a Maísa aqui no Sempre. A gente tem a Cris, né, Cristina Pinho, tô lá com ela no MEL, né, que é o Mulheres em Operações, né, tô lá ajudando lá meus trabalhinhos voluntários. O que a gente percebe é que a gente tem muito, principalmente nós mulheres, temos muito a aprender com essas outras mulheres que chegaram lá, porque na verdade elas são, como você, desbravadoras. Abriram caminhos, e assim, foi caminho a foice, né, gente? Porque era mato alto e não tinha caminho, né? Hoje, a minha geração, eu ainda peguei ali um pouquinho, né, de grama já, talvez cortadinha e tal. A próxima geração já tá pegando um terreno, talvez ali uma brita, daqui um pouco a gente vai ter uns paralelepípedos, até que tenha um asfalto, né? Aproveitar que a gente tá numa indústria de óleo e gás, meter lá um asfaltão bonito, para que elas possam ir. Também, né? Para que a gente possa, feito de pneu usado, a gente possa ter esse caminhar mais fácil. Porque a engenharia, os cursos da STIM já são difíceis. A carreira técnica já é difícil. A carreira gerencial já é difícil. Aí você imagina ter a dificuldade da carreira técnica, a dificuldade da carreira gerencial e ter a dificuldade só pelo fato de ser mulher. Então, é mais uma dificuldade. Então, quanto mais esse caminhar, né, esteja um pouquinho melhor, não sei se um dia vai estar super florido, a gente espera que sim, mas quanto mais esse caminhar, a gente puder deixar essas portas abertas, melhor para essa geração que vem. E, Kelly, só um comentário também, já, se tiver qualquer coisa aí, pode interromper, Zé, Luiz. É o seguinte, nós com a experiência que nós temos e tudo mais, as nossas associações, o SPE, eu sou diretora executiva lá da Associação Brasileira de Jovens de Petróleo, a gente tem um papel importante junto com as camadas da sociedade que podem se absorver isso. Na BGP, nós fazemos um trabalho junto com a UFRJ em treinar professores sobre as geociências. O mesmo pode ser feito com a engenharia, de forma que o professor passe para um grande número de alunos conceitos que simplifiquem, facilitem e incentivem. Outra coisa que a gente faz é dar palestras nos colégios. Eu fiquei muito feliz outro dia que eu fui falar na Sete Brasil. Não, foi na... Oh, meu Deus. Numa empresa... Ali, não, esqueci. Fui dar uma palestra lá e estou dando uma palestra, muito bem, daqui a pouco vem a menina, você lembra de mim? Eu falei, da onde? Eu fui do colégio, você deu uma palestra no meu colégio, que delícia! E você falou que se fizesse ia ser legal, eu ia arrumar um estágio, e aí hoje eu estou aqui. Então é muito bacana a gente ver que tem semente, esse papel. Eu acho que todos nós podemos falar no colégio dos filhos, se for uma coisa mais voluntária, falar que isso inspira na engenharia, nas geociências e tudo mais, né? Não precisa ser só mulher, né? Não precisa só falar de diversidade, qualquer coisa que você vá... Você fala da profissão, né? Você inspira homens e mulheres. Sim, né? Sim. Eu acho, eu falo sempre, né? Quando você pega o seu carro para ir para o trabalho, agora com o híbrido, você já reparou em quantas escolas públicas você passa pelo caminho? Você já teve curiosidade de entrar em alguma delas,
para dizer, eu posso contribuir com algo? Isso é viver em sociedade, né? Isso é devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investiu na gente, aquilo que a gente conquistou. Então, assim, eu sempre dou essa dica, além de dar a dica do presente aí para as meninas e para os meninos, né, que também pode dar boneca para os meninos, o máximo que vai acontecer é eles serem excelentes pais, né, saberem cuidar de criança, né, o máximo... Falou um negócio sério, que eu era louca para ganhar um autorama. Aí, ó, viu? É isso, é sobre isso. E aí eu tive quem ganhou foi meu primo, então eu brincava com ele, né, mas eu era louca por um autorama. O meu tio... A gente não podia ter um autorama. É um absurdo. O meu tio tinha um ferrorama. Ele tinha um ferrorama, mas eu não podia mexer. Eu achava lindo aquilo, mas eu não podia mexer. Eu falei, gente, eu sou louca para ter um carrinho. E eu era molecona, né? Andava de bicicleta, empinava pipa. Era o terror da rua com os moleques lá. Mas não me deram, né? E, assim, a gente precisa incentivar os dois lados. Então, assim, duas coisas que a gente pode fazer que estão nas nossas mãos, né? Com filho, sobrinha, enteada, o que for, né? Incentivar essas meninas e, na hora de voltar para casa hoje, quantas escolas públicas tem no seu caminho e ter a curiosidade de parar lá e conversar com a diretora e falar, né? O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir? E, Kelly, eu queria também aproveitar uma coisa que você falou, que todos os dados mostram que se as mulheres dependerem só das mulheres, vai levar um século, né? Então, o grande avanço também se dá por homens que têm essa sensibilidade, que têm essa capacidade de ouvir e promover, né? Aliados, então, né? Exatamente. Então, a gente agradece a esses também, né? Que tiveram um papel importante e ainda tem, né? Então, a gente tem que ser... não é clube da Luluzinha, é um clube em que a Luluzinha participa e a gente tem os meninos contribuindo, porque são fundamentais, né? Não, só a gente assim, não, né? Desculpa, né? Silvia, fala. É isso aí. Não, e deixa eu só terminar o que você falou, né, dos aliados. Eu vou citar 3 aqui, né? Então, nós temos 2 aqui na tela, né? José Luiz e Luiz Landau. Obrigada, porque eu tenho certeza que isso não seria possível se não fosse o apoio de vocês. Queria citar também o Pedroso, né? O presidente da SPE Brasil, que também fez essa ponte aí com a Márcia, que tá de férias merecidas. É importante termos aliados. Sozinha a gente não consegue. A gente vai conseguir fomentar, vai fazer programas de mentoria, vai fazer diversidade, isso, aquilo, mas se a gente não tiver aliados para que estejam juntos com a gente nessa causa. Essa é a vantagem. A gente não quer ser excluída e não quer excluir ninguém. A gente quer todo mundo junto na mesa, porque é a mesa diversa. Não é uma mesa só de mulher, não, gente. É uma mesa diversa. Na mesa diversa, tem homens brancos, homens mais velhos, homens mais novos, homens pretos, tem mulheres mais novas, mulheres mais velhas, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres e homens com deficiência, neurodiversos. Tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, tem gente do Sul. Essa mesa é plural. O futuro é plural. A nossa indústria precisa ser. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar o quê? Do hoje para a gente conseguir ter esse amanhã. Senão a gente não vai ter. A gente não vai conseguir atrair essa geração. Imagina, aí a gente se aposenta e fecha a porta. O último que ia sair apagar a luz? Não pode. A gente precisa dessa geração para continuar essa indústria. Ok. Então, Landau, eu acho que você pode agora, Landau, Zé, fechar aí nosso dia aí. Fechamos com chave de ouro essa sessão de Palavra das Mulheres. Obrigada, Kelly, foi um prazer ouvi-la. E eu passo para o Zé e depois para o Landau. Zé. Excelente, Kelly. Muito obrigado, Silvia, pelas intervenções e mediação aí. Vocês são 2, pelo que a Kelly eu estou conhecendo agora, a Silvia eu já conheço já há algum tempo. Estou colocando mais uma figurinha aqui no meu álbum de personalidade proeminente nesse negócio aí, tá? Eu fico muito feliz em estar, muito honrado em estar participando dessa transmissão aqui, dessa live aqui com vocês, e muito orgulhoso de privar dessa conhecimento, trabalho com conhecimento. Eu estou aqui olhando o chat aqui do YouTube, há uma série de cumprimentos e elogios, desnecessário repeti-los aqui, mas enfim, Beatriz Gabriela Silva dando bom dia, Márcia Caranque
foi e afirmava que seria um sucesso garantido, eu tenho certeza disso. O João Cláudio, a Débora Vidal, nossa aluna, bom dia. Carla Marins, bom dia, super importante esse tema, parabéns, Kerry. Rosiane Fonseca, parabéns, Kerry, pelo excelente tempo, excelente abordagem, concordo com ela em gênero, número e grau, né? Débora também, excelente. Carla Martins, Silva, incrível mesmo potencial da mentoria feminina, abraços. Gisela Almeida também, e o João Cláudio aqui fazendo uma inserção, um comentário dele particular. Parabéns, Kerry, as respostas divergentes entre homens e mulheres que você obteve na pesquisa são, por si só, uma evidência do machismo presente e atuante, aquela coisa do viés, o viés concretizado, né? Mais assim, impactante, né? E contundente, vamos dizer assim, né? Para quem tem essa consciência. Para quem não acha que é uma brincadeira, é uma coisa... é mimimi, né? É mimimi. Não, era só uma brincadeirinha. Brincadeirinha. Brincadeirinha sem Essa é complicado. O intento de ofender ou de humilhar e acaba... Estrutural. É estrutural o negócio, né? Esse viés estrutural. Tá bom, Zé. Eu queria também dizer aqui que... É isso. Está lá no nosso canal do YouTube, lá, para quem quiser ver, rever, eu recomendo. Vou encerrar aqui também, Silvio, deixa eu só... Não, agora eu Obrigado, Kerry, obrigado mais, Kerry. Obrigada, gente, muito obrigada, super prazer. Estamos aí, Silvio, depois a gente bate um papo. Landau, fecha, por favor, e eu agradeço já o convite e a participação. Landau. Parabéns a Márcia aí pela iniciativa também e esse esforço aí. Eu ia começar por isso, né? Eu acho que foi uma iniciativa muito feliz aqui da Márcia, aproveitar esse momento, a questão do mês, o Dia da Mulher, etc. Já falei isso várias vezes, um dia a gente não precisa ter um dia para celebrar isso, o Dia da Mulher é o dia de todos nós, todos os dias, o dia do ser humano, como um todo, nessa mesa enorme que ele colocou aí. Esse é o nosso objetivo. Eu fico muito feliz que a COP sempre teve essa atuação da gente aqui dentro. A COP tem muita participação feminina, né? Temos na nossa diretoria várias mulheres, já tivemos inclusive diretoras e vice-diretoras só de mulheres, e sempre foi a gente aprende muito tempo. Tivemos uma reitora agora, tivemos uma reitora que está atuando lá com a ministra do Ministério da Saúde, que também é uma mulher, e ela está lá ajudando. Enfim, a minha família toda, eu sou cercado de mulheres e aprendo muito com elas, são totalmente engajadas. O que eu aprendo no dia a dia, essas questões estruturais que estão enraizadas na gente, na sociedade machista, e toda hora eu sou corrigido, toda hora eu vou aprendendo, hoje em dia bem menos, mas aprendi, né? Porque a gente tem uma questão estrutural da sociedade, tem que quebrar isso, tanto na questão da mulher, quanto a questão do LGBT, tudo é preconceito, tudo é aprendizado, né? As brincadeiras que a gente faz, que o Zé falou, algumas expressões que se usam, você vê que está tudo sendo corrigido, graças a esse esforço conjunto de olhar uma sociedade sadia, uma sociedade que todos participam e todos contribuem. E graças ao esforço de nós todos, nós estamos recuperando isso, inclusive politicamente. Então, eu fico muito feliz de ter aprendido mais um pouco com você, como aprendo sempre, ouvindo todos nós aqui. Obrigado, e foi um encerramento de ouro desse nosso ciclo. Espero que a gente continue e se vendo, né? Quem sabe a gente toma as outras iniciativas. A Silvia está nos ajudando muito, eu acho que essa aproximação vai ser muito boa. Muito prazer em conhecê-lo, muito feliz, muito obrigado pela aula que você nos deu. Valeu, Kerry. Agradeço. Obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Prazer. Até a próxima. Beijo a todos. Beijo. Até todo mundo aí. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Patrick, pode fechar.